alegria estarmos aqui juntos, né? A Kênia, nesse período de férias, ela nos convida, né? E a gente fica muito feliz de ser lembrado e de levar um pouquinho, né, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles, né, a todas as pessoas que querem, né, receber, ouvir, enfim. E hoje nós vamos falar um pouquinho das dores da alma e a função do Evangelho nas nossas doenças, né, da alma. Quem não as tem? Né? Quem aqui garante que não tenha nenhuma dor na alma, nenhuma doença na alma? Todos nós temos. É próprio de nós. Né? Se assim não fosse, a gente não estaria nesse mundo, graças a Deus, bendito, mas de provas e expiações, onde ainda predomina o mal. Pode passar? Então, para a gente falar sobre as dores da alma, nós precisamos falar de saúde. A Organização Mundial de Saúde, apesar de ser um conceito de 1948, é um conceito ainda atual, porque ainda é utilizado nos dias de hoje. Então, diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, é muito interessante porque a própria OMS coloca, além do bem-estar físico, porque geralmente nós nos colocamos só como ser físico e esquecemos que, na verdade, nós somos seres espirituais, vivenciando atualmente uma experiência física. Mas nós somos muito mais do que nosso físico, nós somos espírito, né? Então, o mental também na verdade, nós somos a nossa mente, o nosso espírito, né? E a mente é quem comanda. E Buchalski, Cynthia Buchalski, é uma médica renomada, ela é uma médica em cuidados paliativos, é uma médica referência, e ela diz o seguinte, olha que interessante: a sugestão do modelo biopsico-sócio-espiritual é essencial para o cuidado integral do paciente. Então, aqueles pacientes em estado terminal, que não têm mais cura, e que eles estão fazendo o tratamento para minorar as dores, para dar conforto, ou seja, o cuidado paliativo propriamente dito, né? A Cynthia Buchalski, ela leva também esse cuidado espiritual para eles. Muito interessante, né? Então, nós estamos mesmo adentrando a nova era em que ciência se funde com a espiritualidade. E é isso, porque a ciência é divina e a espiritualidade nem se fala, né? Não deveria nunca ter sido separados, foram separados pela nossa própria invigilância, nossa vaidade, o nosso orgulho, e que nos levou ao materialismo e que fez com que a ciência se afastasse, mas na verdade tem que ser uma fusão. E a ciência hoje já tem grandes nomes, como a Buchalski, que fala sobre isso, de levar o cuidado espiritualizado para os pacientes. Pode passar. Emmanuel, ele nos diz o seguinte: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Então, para a ciência materialista, os órgãos materiais estando em harmonia, isso é saúde. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Então, Emmanuel nos diz que, do ponto de vista espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, todos nós somos doentes, porque ninguém aqui tem perfeita harmonia da alma. E para doentes, nós precisamos de quê? De tratamento. E qual que é o tratamento para nós, espíritos rebeldes, espíritos indisciplinados, criminosos diante da lei de Deus?
Nossa, Isabela, que forte falar que nós somos criminosos. Nós somos criminosos. Se nós olharmos o nosso passado, a nossa história, quem construiu a nossa história? Fomos nós mesmos. Como que era a história do mundo? Guerras, dominações de toda ordem, escravatura, não é assim? E nós estávamos lá participando. Intolerância religiosa, nós tivemos cruzadas, nós tivemos as guerras em nome de Deus, foram as que mais mataram no mundo até hoje. Por que será que nós estamos aqui hoje, levando o conhecimento espírita, levando o evangelho, nos suscitando a levar o evangelho através dos nossos exemplos, das nossas ações, da nossa palavra? Porque antes nós desviamos. Nós estamos no lugar certo, é colheita do passado, nós precisamos fazer isso, nós não estamos enganados. Se nós estamos nesse papel hoje, é porque ontem pode ser que nós tenhamos nos desvirtuado nele, no campo religioso mesmo, né? Então nós não somos criminosos da lei, e como criminosos, nós não temos essa perfeita harmonia da alma, e nós precisamos do tratamento. Qual que é o tratamento? As moléstias, as doenças, as dores. Os antigos dizem, né, se não é pelo amor, é pela dor. Nada disso precisaria, porque na verdade nós precisamos, como espíritos, seres divinos da criação, criaturas de Deus, nós precisamos aprender. Nós precisamos, nós estamos em constante evolução de aprendizado. Então a gente poderia fazer como Jesus, simplesmente aprender. Mas nós erramos, nós nos rebelamos, nós somos como aqueles alunos rebeldes que fomos reprovados várias vezes. Então nós escolhemos o caminho das doenças, das moléstias, das dores diversas, para poder nos melhorar. Então, cada ação contrária à lei de Deus fica gravada no nosso perispírito. E o nosso perispírito, quando a gente renasce, ele vem trazendo todas essas dificuldades. E a reencarnação é como se fossem cirurgias plásticas que a gente vai fazendo nesse perispírito para poder remoldar ele, para poder melhorar e para poder retirar aquilo que nós estragamos. Né? Então nós precisamos das moléstias. Pode passar? Onde começa a doença? Emmanuel continua lá no Consolador, também a próxima pergunta, dizendo o seguinte: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama. É isso que eu estava vendo. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Então, as chagas, as doenças são na alma, que se refletem no perispírito e que vão se refletir aonde? No corpo físico. Então, cada um de nós temos uma fragilidade. Tem gente que é enxaqueca, tem gente que é problema de estômago, tem gente que é alergia, né? Tem gente que vem com processos expiatórios, né? Que já vem com alterações cerebrais, né? Desde o nascimento, as doenças congênitas, isso tudo. Aonde que é a origem disso? Ele está falando, a patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, é na alma. Né? É a inferioridade do nosso aparelho psíquico, é próprio das nossas escolhas, é a colheita do nosso plantio, que não foi um plantio legal, que não foi um plantio de acordo com as leis divinas. Pode passar? A doença, meus amigos, ela tem que ser vista como oportunidade. Lá no Evangelho tem um capítulo, um item chamado o mal e o remédio. Vocês já leram? Quer dizer o seguinte, que o mal, ele é o remédio para nós. O mal significa o quê? As doenças, as dificuldades. E nós precisamos saber passar por elas. Não adianta nós termos essa oportunidade de nos revoltarmos e nos inconformarmos. Então nós temos que perceber
que Jesus está no leme, sempre. Nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, passando as dificuldades que a gente precisa passar. Nós precisamos confiar nisso. Lógico que não quer dizer que a gente cruze o braço e fale, não, é isso mesmo. Não. Jesus, Deus principalmente, Ele nos quer evoluindo. Então isso também é para testar os nossos esforços. Então nós precisamos fazer nossa parte. Ir atrás da medicina que nós temos, né? Ir atrás da ciência, ir atrás do tratamento espiritual, mas não nos inconformarmos. Mas ao mesmo tempo pensar, eu estou fazendo a minha parte, mas é isso que eu tenho que passar. E se o céu acha que é exatamente isso, que seja, que eu passe da melhor forma. O que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Nós somos muito vaidosos. Nós somos tão vaidosos que nós nos achamos bons. Vai alguém jogar na sua cara, entre aspas, né, dizer umas verdades e dizer o quanto você é isso, o quanto você é aquilo, quanto isso nos magoa. Porque na verdade a gente não acredita nisso, a gente acha que nós somos bonzinhos, porque isso faz parte do nosso orgulho e da nossa vaidade. Mas nós somos bem ruinzinhos, viu? Nós somos mais ruinzinhos do que bonzinhos. Nós somos assim, de espíritos neutros. Já viram lá na escala espírita? Espíritos neutros. Espírito neutro é aquele assim, ele fica igual um pêndulo, nem lá nem cá. Se a coisa está do outro lado dele, ele é bonzinho, mas se alguém pisa no pé, se alguém cutuca um filho, aí ele mostra o lado malzinho dele, né? Então nós estamos longe de sermos bons. O que nos faz crer que nós somos bons? A nossa vaidade e o nosso orgulho. E que não seria de nós se não tivéssemos essas dificuldades para nos dobrar? Quantas pessoas estão passando por grandes dificuldades que falam, gente, a pessoa não se dobra. Ela continua a mesma, ela continua, né? Espíritos tão orgulhosos, tão renitentes, né? No orgulho, na vaidade, na rebeldia, né? Nós precisamos disso. Né? Nós precisamos dessas oportunidades. Até onde poderiam ir o orgulho, o personalismo do espírito humano, se a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Né? Se nós não tivéssemos essa carne frágil, porque o nosso corpo é frágil. Né? Nós, a qualquer momento, a gente gripa, a gente pega uma virose, a gente tem diversas moléstias que, se a gente não cuidar, agrava. Né? O que seria de nós, na nossa condição evolutiva, se a gente não tivesse nada disso? Cada um ia pensar que era mais Deus do que o outro, com certeza. Né? Uma vez, uma mãe, né, essa questão das moléstias, né, das dificuldades, e às vezes a gente fala, nossa, por que isso, né, por que aquilo? Aí uma mãe, ela tinha um filho com deficiência. E esse filho tinha uma deficiência muito grave, acamado naquele tempo, né? Hoje, naquele tempo não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? As tecnologias assistivas, enfim. E a mãe foi até o Chico porque ela foi ao médico e o médico disse que ele teria que amputar. Não me lembro se é os braços ou as pernas, uma coisa assim. E aí ela foi indignada, ela falou, meu filho, já nessa condição, né, desse jeito, ainda tem mais isso, né, eu tô assim, inconformada, né, e mãe fica mesmo, né, gente, mesmo que seja o primeiro momento, quando acomete um filho nosso, depois a gente racionaliza, vai pensar, mas o primeiro momento é isso, né, e quem de nós não iria também, né, até o Chico, para ter respostas, né. E aí o Chico Emmanuel falou, olha, Chico, fala para essa mãe, que esse espírito, ele foi suicida nas 10 encarnações últimas. E nesse momento, devido à deficiência dele, ele está pensando em como ele vai fazer novamente. Por isso, o remédio é a amputação. Porque aí ele não vai ter instrumentos para ele cometer o suicídio novamente. Né? E quantos relatos que a gente vê aí, né, tem um outro caso também de alguém também que tinha uma deficiência e os espíritos explicam que aquele corpo que
ele estava era como se fosse um esconderijo para a falange de obsessores que ele tinha. Então ele estava ali bem, na verdade os mentores estavam ali protegendo e escondendo ele naquele corpo, porque o assédio nas trevas antes de reencarnar era tão grande, era tamanho o sofrimento, que eles precisaram fazer isso para poder dar um alívio para aquele espírito, né? Então a gente não sabe, né? As formas que Deus conduz a nossa vida, a gente tem que acreditar, são sempre as melhores. Não teria melhor solução. Pode passar? Então, as forças vivas, isso já é do Joana de Ângeles, eu não sei se vocês sabem, mas Joana de Ângeles tem uma série psicológica. E são 16 livros em que Joana de Ângeles, ela trata só sobre a psicologia da alma, do ser. Então, vocês podem procurar no Google, Joana de Ângeles, série psicológica, são 16 livros. E que ela vai tratar só disso. E um desses livrinhos chama Autodescobrimento. E ela fala o seguinte: as forças vivas da mente estão sempre construindo, recompondo, perturbando ou bombardeando os campos organogenéticos, responsáveis pela geratriz dos caracteres físicos e psicológicos, bem como sobre os núcleos celulares, de onde procedem os órgãos e a preservação das formas. Olha o que ela coloca, gente, que a nossa mente é uma força tão viva que nós podemos moldar a nossa genética, as nossas organelas, as nossas células, né? De forma que nós construímos, recompomos ou perturbamos. Muitas das moléstias que as pessoas trazem na reencarnação é consequência da culpa. Então nós temos tanta culpa, por isso o esquecimento do passado. Porque imagina, esquecendo o passado, nós já sofremos dessa forma. Imagine se nós tivéssemos condições de saber quem nós fomos e o que nós fizemos. Aí a gente não conseguiria mesmo, né? Então, essa culpa, mesmo com o esquecimento do passado, ela é tão intensa, ela é tão forte, que ela perturba os nossos campos organogenéticos. E isso vai fazer com que interfira geratriz, quer dizer, a produção, né? A geração dos caracteres físicos e psicológicos. Então, se eu tenho muita culpa dentro de mim, de ter, sei lá, antigamente, né, na escravatura, a história nos conta isso, o que as sinhás faziam, né? Então, os senhores de escravos tinham lá aquelas escravas bonitas que eles usavam sexualmente, e as sinhás muito ciumentas, né? Era muito comum elas furarem os olhos dessas escravas, né? Então, imagina esse espírito, né? Muitas dessas sinhás, porque os senhores eram muito promíscuos mesmo, quantas, né, escravas, quantas moças isso não aconteceu, e como isso não influenciou depois nas reencarnações futuras na área perispirítica dos olhos, né? E aí vem nas condições de doenças congênitas relacionadas à visão, né? A cegueira, a própria cegueira, né? Pode passar. Ansiedade. Então, o que é ansiedade? Hoje em dia parece até moda, né? A gente fala, gente, mas agora virou moda, as pessoas não falam. Esse diagnóstico de transtorno de ansiedade, de doenças TDAH, UTEA, é moda, é modinha. Não é, gente, não é modinha. É porque a nossa ciência está evoluindo, porque nós estamos entrando numa era de regeneração, que os diagnósticos estão sendo feitos com mais precisão. Antigamente não se fazia. Antigamente era doidinho, antigamente era esquisito, antigamente era... Não é quem aí dos anos 80, 90, na sala de aula, que não tinha um coleguinha, que todo mundo fazia bullying, que falava, é o esquisito, é o molenga, é não sei o quê. Era uma criança neurodivergente, que não teve diagnóstico. E hoje em dia está tendo condições de ter esses
esses diagnósticos, né? Graças a Deus. E o transtorno de ansiedade, há de eterno, desde que o mundo é mundo, tem transtorno de ansiedade. Só que agora está sendo devidamente diagnosticado e tratado. Lógico que, frente a esse período de transição que nós estamos vivenciando, as coisas estão se agravando, né? A ansiedade, a depressão, todas essas doenças da alma, elas estão aflorando com mais facilidade. Por quê? Porque o período de transição é um período em que nós, espíritos, somos chamados a amadurecer. E quando nós, é como se fosse assim, a criança virando adolescente para a idade adulta. Então nós somos chamados à responsabilidade. E quando você é chamado à responsabilidade, você percebe o quanto você errou, a gravidade dos seus erros. E aí isso se reflete através da ansiedade, através de todos essa saúde mental ruim que nós estamos agora vendo todo mundo passar. E o que é a ansiedade? Essa associação, que é a Associação Americana de Psiquiatria, que a gente chama de APA, é a maior autoridade em termos de saúde mental do mundo. Então, nós procuramos trazer os conceitos da APA justamente por isso. O que a APA diz o que é ansiedade? É uma resposta de apreensão diante de ameaças futuras, caracterizada por preocupação excessiva e difícil de controlar. Então, é uma preocupação excessiva com o futuro, daquilo que ainda vai acontecer. Em outras linhas, nós poderíamos dizer que a ansiedade vem de encontro à falta de fé. Porque se nós tivéssemos fé de que Jesus está no comando, que tudo está certo, que basta a gente fazer a nossa parte, que a cada dia o seu problema e que tudo se resolverá, não teria ansiedade. Mas nós não temos essa fé, então nós ficamos ansiosos. Quais os principais sintomas? Medo constante, aí já é o transtorno de ansiedade, né? Que está descrito no DSM-5, que fala o seguinte: medo constante, preocupação exagerada, dificuldade de concentração, porque você fica tão preocupada, atordoada, que você não consegue concentrar naquilo que você precisa, taquicardia, tensão muscular, sudorese, tremor, falta de ar, inquietação, evitação de situações, dificuldade para relaxar, e aí vem as crises, né, de ansiedade que hoje os adolescentes estão tendo muitas, né? E esses sintomas, né, quando ele está em crise de ansiedade. É tremor, falta de ar, parece que vai morrer, sudorese, fica tenso, rígido, né? Em níveis excessivos e persistentes, esses sintomas configuram os transtornos de ansiedade. Então, hoje em dia, nós temos os chamados transtornos de ansiedade com mais frequência do que quando nós éramos jovens, né? Também pela facilidade de diagnóstico, mas também pelo tempo que nós estamos passando. O mundo, esse período de transição, é como se fosse assim. Quando a gente vai fazer mudança na nossa casa, não é um transtorno, fica tudo de perna pro ar, fica tudo difícil. A gente destrói, entre aspas, para reconstruir, para ir para um novo lar, onde tudo vai ficar certinho, bonitinho novamente. Então, esse período de transição é como se fosse essa mudança. Então, o mundo está nessa mudança, nessa agitação, e eu costumo de mim, né, pensar que o mal, sabe filme? E que no filme o mocinho, o bem sempre vence, né? Mas no final, naquela última cena, a gente sempre pensa, gente, mas esse vilão vai vencer, porque parece que ele vai vencer, de tanta, né, de tamanha força que ele tem, mas depois tudo se renova, né? A coisa se inverte. Então nós estamos nesse momento em que o mal está esperneando, em que parece que ele vai vencer, porque nós estamos nesse período de transição. Mas não se preocupem, às vezes lá na minha casa espírita, às vezes uma pessoa fala, ai meu Deus, eu estou muito perturbada, olha a guerra, o que está acontecendo, não sei o quê. A gente fala, gente, vamos orar, fazer a nossa parte e pensar,
barco chamado planeta Terra tem um comandante, nosso Senhor Jesus Cristo. E está tudo em perfeita ordem. É orar e perguntar: o que eu posso fazer para contribuir? Da minha parte, no meu dia a dia, contribua com a sua parte e confia que tudo está correto. Né? Pode passar. A ansiedade, então, outro livro da série psicológica de Joana, que é o Otimismo, ela diz o seguinte: traduz desarmonia interior, insegurança e insatisfação. É a crença no inconformismo do qual decorre a incerteza em torno das ocorrências do cotidiano. A ansiedade pode ser considerada como um fenômeno de desequilíbrio emocional. Mediante exercício da vontade, recorrendo-se à terapia especializada, a ansiedade se transforma em clima de paciência, aprendendo a guardar no tempo, na hora e no lugar próprios o que deve suceder. O que Joana está dizendo? Que a ansiedade é um desequilíbrio emocional, uma desarmonia interior, é uma doença. E como qualquer doença precisa de tratamento. Eu acho tão interessante. Se você tiver uma pressão alta, ninguém vira para você e fala assim: para de tomar esse remédio de pressão alta. Vai fazer, muda seu comportamento, vai lavar um tanque de roupa, que a sua pressão alta melhora. Não é? Mas na ansiedade, na depressão, nas doenças mentais, as pessoas falam: para que você está tomando esse remédio psiquiátrico? Não, você tem que parar de tomar isso. Melhora a sua mente, vai lá no asilo, cuidar dos velhinhos, vai fazer isso. Gente, é doença, do mesmo jeito. Nós precisamos começar a tratar a saúde mental da mesma forma que a gente trata a saúde física. Parece que não é, porque não é palpável. Você fratura uma perna, você está vendo a fratura. O que você vai fazer? Ninguém vai virar e falar assim: não, tá bom, é só dar um jeitinho. Não, você vai correr para o ortopedista, para o pronto-socorro. Né? Mas a ansiedade, a depressão, você não está vendo, não é olhos vistos, então parece que ela não existe. Muitos de nós aqui podem estar com a doença depressão, com a doença ansiedade, e a gente acha: não, eu sou assim mesmo. A gente acha que é comportamento, e não é doença, precisa ser tratado. Joana de Ângeles está falando terapia especializada. Por que todo mundo, as mulheres, é lei. Não existe, eu acho, no mundo de hoje, nenhuma mulher que pelo menos uma vez no ano não vá ao ginecologista. Não é verdade? Faz parte. E o psiquiatra? Alguém aqui, quem aqui nunca foi no psiquiatra? Você não. Né? Por que não? Por que não? É isso. Tá faltando, você tem que ir. Aí, ó, descobrimos. Eu tenho um amigo psiquiatra de plantão. Não é? Psicoterapia, então, se eu falo para as mães das minhas crianças que eu trato, elas pulam dessa altura. Não, o que é isso? Eu estou aqui por causa do meu filho, eu estou bem. Não está bem. Não tem jeito de uma mãe atípica estar bem. Não tem como. Tem muitas coisas no fundo da alma que precisam ser reviradas ali, que precisam ser fortalecidas, que precisam ser minoradas. É dor, gente. É luto da criança esperada, né? Eu estou falando assim, da minha área, da minha vivência, nem estou falando das vivências aí de outras particularidades, né? Então é preciso, a psicoterapia, se a gente bem pensar, todos nós precisamos fazer. Todos nós. Ah, é bobagem, o que é isso? Vou lá ficar conversando. Você nem sabe como é que é. Como é que você pode julgar uma coisa? Você nunca foi. Né? E é para deixar a vida mais leve. Tem gente que fala assim: meu marido foi diagnosticado agora com TDAH severo, né? E até então ele falava: não, é meu jeito. Não é. Não é seu jeito. Agora ele diagnosticou, nós vamos ao psiquiatra para medicação, né? Se preciso for. Então, assim, esse é meu jeito, a sua vida é arrastada, pesada, é sofrida. Qual é a necessidade, se nós temos recursos hoje em dia para deixar a vida mais leve? Você sabe o que é isso? Orgulho. Nós somos
seres tão orgulhosos que nós não admitimos que nós precisamos de ajuda, que nós temos doença mental. Todos nós temos, uma área ou em outra. Pode passar. Está sendo muito radical. Mas uma coisa ela tá certa, quem acha que não precisa ter orgulhoso e vaidoso. Então não, sabe por quê? Se a gente não tivesse doença mental, a gente estava lá em Júpiter, em Saturno, em mundos que a gente não precisava estar convivendo com esse mal, com essas dificuldades que nós estamos convivendo. Nós somos atraídos para os ambientes afins conosco. Às vezes a gente fala, esse Brasil, o mundo e o Brasil é formado por quem? Não é o Brasil que precisa melhorar, somos nós. Porque o conjunto de nós é que fazemos o Brasil melhorar. É que fazemos a sociedade parar de ser corrupta, parar de ser injusta. Porque a sociedade é formada por nós. Agora, seres corruptos, seres injustos, seres com todas as dificuldades que nós temos, vocês querem dizer que a saúde mental é boa? Não tem jeito, gente. Vamos deixar os casos necessários dos psiquiatras, dos psicólogos, os casos mais urgentes, os que estão convivendo bem, deixa quieto. E Jesus, quanto à ansiedade, ele diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Né? Isso foi Jesus que nos disse. Olha como isso é um refrigério, né, na nossa alma. Jesus dizer isso, né? Não fiquem ansiosos. Vivam o dia de cada vez. Resolva os problemas daquele dia e confia, porque no amanhã a Deus pertence. Né? Deus, nós fizemos a nossa parte, Deus fará dele. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pode passar. E a depressão? Então a APA também nos diz que ela é caracterizada pelo humor deprimido, perda de interesse ou prazer, causando prejuízos na vida diária. A depressão, então, pode se tornar transtorno depressivo quando os sintomas duram pelo menos 2 semanas. São intensos e causam prejuízo na vida diária. Pode passar. E o transtorno depressivo? Quais são, assim, algumas das características? Humor triste, vazio, irritável, perda de prazer nas atividades, alteração no sono, tem gente que come de menos, tem gente que come demais, no apetite, fadiga, falta de energia, desânimo, sentimento de culpa, de inutilidade, dificuldade de concentração, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Pode passar? Então, Joana de Ângeles, em outro livro da série psicológica, Amor Imbatível Amor, ela diz o seguinte: a depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. Esse deperecimento emocional faz-se também corporal, já que se entrelaçam os fenômenos físicos e psicológicos. Se a minha mente não está bem, o corpo não estará. A depressão é acompanhada quase sempre da perda de fé em si mesmo, nas demais pessoas e em Deus. Meus amigos, a depressão, ela é resultado do materialismo. Porque se a pessoa, ela sabe da vida futura, ela sabe do processo reencarnatório, ela sabe da lei de causa e efeito, né? Ela tem mais fé, porque ela tem respostas. Ela consegue saber que hoje o que eu sofro é fruto do meu plantio, né? Ela não tem esse vazio existencial, ela tem um sentido para a vida dela. Ela sabe que tem algum motivo dela estar aqui, dela estar passando por isso, que ela precisa ir atrás do auxílio, porque ela é um ser eterno. Nós somos espíritos eternos, nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós estamos aqui como os estudantes que vêm do interior para a cidade grande para estudar, e depois, quando formam, a gente retorna. Nós somos esses estudantes do mundo espiritual. E se a gente sabe disso, vocês concordam que mesmo que
egoísta, a pessoa ela vai ter mais ferramentas para lutar. Ela não vai pensar em suicídio, porque eu sei que o suicídio não acaba comigo. A pessoa ela não quer sofrer, ela quer acabar com a dor. Então ela acha que o suicídio é acabar com aquela dor, é sanar, acabou com tudo. E na verdade, quando ela acorda no mundo espiritual, ela percebe que nada mudou. Aliás, mudou para pior. Né? Então, se ela tem essa certeza dentro dela, acabou a ideia do suicídio, porque ela sabe que não vai resolver, só vai agravar a situação. Né? Se a pessoa tem espiritualidade dentro dela, se ela sabe de todas essas verdades, não tem mais homicídio. Para que eu vou matar o meu inimigo? Se ele vai continuar vivendo, e vai ser pior ainda, porque agora ele vai estar invisível, ele vai poder atuar em mim de forma invisível sem que eu perceba. Então eu vou dar poder a ele quando eu mato ele, né? Não vai ter aborto, não faz sentido, não vai fazer sentido acabar com a vida, né? Então, e a depressão é fruto do materialismo, as pessoas acharem que é só isso aqui e que isso aqui, viveu isso aqui, acabou. Se eu acho que é só isso aqui, Deus é injusto, eu me revolto, né? E eu entro de cabeça no processo depressivo. Pode passar. A depressão, outro livrinho lá da série psicológica, é doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratada no cerne de sua origem. Então vocês percebam, a medicina, principalmente a medicina, a ciência, enfim, ligada à saúde mental espiritualizada, como as coisas vão mudar? Porque daí vai ser tratado como doença da alma. É outro olhar, é outro sentido. Né? O psicólogo espírita que tem todas essas verdades misturada à ciência, o quanto isso faz diferença? Faz diferença, muita diferença, né? E aqui ela fala, eu estava lendo nas férias, eu li 2 livros, o Maria de Nazaré, vocês já leram? É um livro contando a história de Maria, de Miramês, lindo. E li outro livro chamado Babile, vocês já leram Babile? Babile fala muito disso aqui, né, da culpa, porque Babile é um livro que relata a história do imperador Ciro II. Qual que era a tarefa desse imperador? Há 500 anos antes de Cristo, era dominar a Babilônia e libertar os judeus, porque os judeus precisavam retornar para sua terra para reconstruir, preparando para a chegada do Messias. Né? Então o livro ele é muito interessante porque ele vai fazendo um paralelo com o passado e futuro. Então aqueles que viveram lá em Babile, os crimes terríveis que eles cometeram, aí ele fala, tá vendo aquela pessoa ali, aquele dirigente lá daquela casa espírita? É aquele lá, ó, que estava lá fazendo aquilo, era aquele personagem lá do passado, lá em Babile. Aí tem uma senhora lá, que ela era uma evangelizadora infantil, muito defensora da criança, sabe, e abraçava a tarefa, tudo. E lá em Babile, ela tinha sido uma moça, uma mulher muito bonita, mas que desvirtuava a inocência das crianças, porque ela vendia as crianças de forma tráfico sexual. Porque lá naquele momento, 500 anos antes de Cristo, não tinha adulto, mulher, adulta, criança, não. Era tudo mesma coisa. Então a mulher não valia nada. Então ela era um objeto sexual, independente dela ser adulta, adolescente ou criança. Então ela era aquela traficante de adultas, crianças e jovens. Né? Então ela fazia essa ponte de levar as mulheres para aqueles homens lá para serem objeto sexual. Então agora ela era aquela evangelizadora que desencaminhou as crianças e agora ela estava reencaminhando as crianças. Então é um livro muito interessante e fala muito da culpa. Como essas pessoas reencarnaram com tanta culpa dentro de si que tinham essa
brechas mentais gravíssimas, né? E é isso, muitas vezes você fala, gente, de onde que vem esse vazio de dentro de mim? Minha vida é boa, é confortável, né? Eu tenho tudo, mas eu tenho essa depressão, esse vazio, essa coisa. De onde vem? Do passado, dessa culpa que você traz, que você carrega. Pode passar. E o suicídio? Pode passar. É aquilo que a gente falou, né? A pessoa não tem sentido existencial. Para que eu estou nessa vida? Só para sofrer? Então eu vou acabar com essa dor, né? É fruto do materialismo. O sentido existencial não existe. Pode passar. Esse distúrbio, Manuel Filomeno de Miranda, né, nos dizendo, o da obsessão difere bastante daqueles de natureza orgânica que produzem loucura. Em todos os casos, porém, encontram-se espíritos enfermos, aqueles que estão reencarnados e endividados perante a lei cósmica, em processo de graves provações dolorosas ou expiações reeducativas. Então, além da doença da alma que a gente carrega, ainda carrega as companhias, porque a gente não erra sozinho. Nós vivemos em sociedade, né? Então nós temos os comparsas. E esses comparsas, aqueles que nós prejudicamos, são nossos obsessores, eles nos espiam, né? Eles querem nos prejudicar. E tem aqueles também que olham e falam assim, Eliane, eu te conheço muito bem. Você está aqui na casa espírita tentando ser melhor, mas você não é santa não. Você vai vir comigo sim, porque isso aí é tudo mentira. Eles não acreditam. Gente, aconteceu com o próprio Divaldo. Vocês sabem da história do inimigo lá como é que é? Máscara de Ferro, né? Então, não vai acontecer conosco? Né? Então, tem todos esses processos obsessivos envolvidos. E vocês sabiam, só para convencer aí da psiquiatria, que na verdade, o processo obsessivo, a ligação que o obsessor faz com o obsidiado, ele utiliza os neurotransmissores do cérebro. E quando você toma o remédio psiquiátrico, isso está nas obras literárias espíritas, não sou eu que estou falando, não. Quando você toma o remédio psiquiátrico, você altera esses neurotransmissores cerebrais que podem fazer com que essa ligação não aconteça. Então o remédio psiquiátrico, à primeira mão, ele pode auxiliar nesse processo obsessivo, nessa cura do processo obsessivo. Olha que interessante, pode passar. Joana, né, dizendo, direcionando o pensamento vigoroso contra o adversário, ora no corpo carnal, o espírito enfermo pelo ódio descarrega vibrações que irão perturbar o equilíbrio de algumas monoaminas no cérebro, dando lugar pela constância a futuras depressões, a processos maníacos, a transtornos esquizofrênicos, que somente desaparecem quando o agente é afastado e não apenas mediante os recursos terapêuticos convencionais. Os próprios livros de André Luiz estão cheios de relatos de pessoas com epilepsia, que na verdade é o que? Também é um obsessor ferrenho que está ligado a essa pessoa, que altera essas monoaminas cerebrais, altera esses neurotransmissores e se persiste de forma irreversível. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Nós temos obsessores, todos nós temos, e a gente não sabe a gravidade das nossas ações, como foi no passado. Quando a gente é afastado, né, desaparece quando a gente é afastado. Então a gente precisa do tratamento espiritual, mas não só do tratamento espiritual, do tratamento da ciência também. Pode passar? Autoobsessão. Já ouviu falar na autoobsessão? A autoobsessão são alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta, derivam do espírito próprio divino. O homem não raramente é um obsessor de si mesmo. Aí o espírito tem mania de culpar, né? Não, foi uma né? Eu fiquei nervosa, foi uma influenciação, né? Foi uma obsessão. Aí some a chave, meu Deus do céu, esses espíritos ficam me perturbando,
né? E na verdade, você pode ser um obsessor de si mesmo. Estados de vitimismo, as pessoas que têm aquele derrotismo na alma, as pessoas que reclamam o tempo todo, elas são coitadinhas o tempo todo, nada dá certo. Não sei se vocês lembram aí, quem é da minha época, tinha aquele desenho, ó vida, ó azar, né? Então, isso é uma auto-obsessão. Ela mesmo tem aquele... Vocês já viram Amigos da Luz? Que é um grupo espírita que eles trazem uns vídeos de humor, mas relacionados a assuntos sérios. Aí tem um do auto-obsessor, que aí o obsessor chega lá, né, para obsidiar, e o cara tá lá e ele fala para ele, parou. Não, pelo amor de Deus, deixa eu fazer meu serviço, eu vim aqui te obsidiar, mas não precisa. Você é tão chato que você mesmo se obsidia e não deixa eu fazer meu trabalho. É muito engraçado. No Amigos da Luz, você já viu? Né? E é exatamente isso, né? Então, o nosso estado, quantos de nós aqui não ficou pelo menos um período na vida nesse estado mental de derrotismo, de pessimismo, de inconformação, de culpa, de desânimo, sabe? Isso tudo leva à auto-obsessão. E é mais um fator para o processo obsessivo propriamente dito. Porque aí você diminui o seu padrão vibratório e se liga aos espíritos obsessores. Pode passar? O grande desafio contemporâneo para o homem, o ser humano, é o autodescobrimento. Está no outro livro de Joana, O Homem Integral. Né? Autodescobrimento. Conhece-te a ti mesmo. Se você não fizer esse exercício diário de autodescobrimento, você não vai melhorar, porque você não olha para si mesmo. Aqui tem esposos e esposas. Se qualquer um aqui que for casado, eu perguntar, fala aí as qualidades e os defeitos, principalmente, do seu marido, na hora, a lista vem pronta. E as suas? Né? Na aula que a gente dá do conhecimento de si mesmo, que é uma das aulas do curso Conheça Espiritismo, a gente faz uma dinâmica que eles têm que colocar o retrato deles no papel. Gente, mas é uma luta, todo mundo demora muito para fazer, porque a gente não para olhar para nós mesmos, nossos defeitos. E aí, se você não olha para você mesmo, como você vai saber o que você tem que corrigir? Onde você está doente? O que você precisa? Você não convive com você mesmo, você não está prestando atenção em você. Você presta atenção no outro o tempo inteiro, né? Esposa, então, é o tempo inteiro você presta atenção. Filho, né? Você sabe de tudo, de trás para frente, de frente para trás. E você? Né? A gente, no nosso programa, eu não trouxe. Nós temos uma agenda, não sei se vocês já viram, chamada Agenda de Reforma Íntima. É uma agendinha, todo ano a gente lança, ela é anual. Todo ano a gente lança um tema. Esse ano passado foi Exercitando a Fé e a Esperança. Esse ano de 2026 vai ser Exercitando a Caridade, que são temas relacionados à caridade. Então, todos os dias você tem uma reflexão, que é um trechinho pequenininho do Evangelho, tipo um versículo, e aí você vai ter a meta do mês, a meta daquele mês, por exemplo, cultivar o otimismo. Essa é a meta do mês de janeiro, né? E a meta do dia, que é aquilo que você tem que ter que trabalhar durante o dia. Sugestão de prece diária. Então é uma agendinha, ela é muito legal. Ah, para que essa agenda? Porque é uma forma, quando você está vendo ela, é uma forma de você começar a exercitar esse autodescobrimento, porque você está falando de você. Você está traçando uma meta para você. Né? Então, por isso que chama Agenda de Reforma Íntima. Os nossos cursos da Casa Espírita, todos os alunos têm nos nossos cursos. Então, tem um momento da aula, 10 minutinhos reservados só para ele fazer a agenda dele naquele dia de sábado. E ele tem que fazer todos os dias a agendinha, que é você ler, está lá no carro, a minha fica lá no carro. Que aí eu paro naqueles semáforos de 1 minuto, aí eu pego ela, dou. E hoje ela tem no aplicativo do celular também, que é uma das formas que a nossa metodologia, né, das nossas casas espíritas, de seguir o programa de Santo Agostinho e para esse autodescobrimento. Pode passar? E Joana
continua a criação de uma psicosfera saudável em torno do paciente, a mudança de fatores psicossociais no lar e mesmo no ambiente de trabalho constitui valiosos recursos para a reconquista da saúde mental e emocional. Então, essa psicosfera ela tem que ser modificada. Como? Culto do evangelho no lar, exercícios de reforma íntima. Então, todo dia de manhã faz a agendinha, à noite vê se você conseguiu cumprir lá as metas da agenda, né? Prece antes de dormir, você se preparar para dormir, trabalho assistencial, né? Você ir na reunião pública, você participar da evangelização infantil, da sopa fraterna, você fazer um trabalho assistencial, isso tudo faz parte da mudança dessa psicosfera, né? Para a cura, para a melhora da saúde mental e emocional. Se purificares assim, o coração identificarás a presença de Deus em toda parte. Quando a gente está depressivo, a gente consegue olhar o céu e falar, nossa, olha como Deus é lindo. A gente consegue olhar a natureza, o verde das árvores, olha, gente, Deus está em tudo. A gente não consegue olhar nada disso, a gente só consegue olhar nublado, cinza, tristeza, não é assim? E quando a gente vai melhorando, a gente identifica a presença de Deus em toda parte, porque Deus está dentro de nós, é nosso estado de espírito. É preciso limpar o coração para se ver a Deus. Isso é Caibá Schutter que diz: ninguém há de coração sujo que não tenha olhos abertos para o supremo artífice de todas as coisas. Então nós precisamos limpar nosso coração, nossos sentimentos. E a mente está ligada ao coração, gente. Nós somos a nossa mente, nós somos espíritos que pensam. Esse corpo físico é como se fosse um uniformezinho que a gente está usando para estar aqui nessa universidade terra. Ele vai voltar, nós não somos o uniforme, nós somos o ser espiritual. Pode passar? O tratamento espiritual, prece. A prece é o tratamento mais democrático que existe. Você pode fazer em qualquer momento, em qualquer hora, não precisa de roupa, não precisa de posição, não precisa de nada. Basta você querer conectar com Deus, conversar com Ele, né? Ela pode ser feita em qualquer momento, em qualquer parte, em qualquer lugar. A prece, passe. Você renovar o seu campo mentoeletromagnético, a sua aura, né? Evangelho terapia. Você fazer o evangelho todos os dias, fazer o culto do evangelho lá uma vez por semana, livros espíritas. Quando você está lendo uma obra espírita, você desvincula do seu obsessor. E aí você dá margem para que os mentores te auxiliem de forma mais rápida, mais fácil. Desobsessão, então tratamento desobsessivo na casa espírita. O perdão, né? Nós precisamos dizer, eu não consigo. Faz o seguinte, se você não consegue, ora por aquela pessoa, ora por você mesmo, ajoelhe espiritualmente e fale, Senhor, eu não consigo, me ajuda no meu esforço de conseguir perdoar, né? Porque Jesus sabe da nossa condição, e Ele sabe que nós não vamos conseguir, mas é o nosso esforço que vai fazer a diferença. Reforma íntima, que é o autodescobrimento. Não adianta nada, gente, nós podemos ser católico, evangélico, espírita, budista, se a gente, quando desencarnar, chegar lá, pior, ou do mesmo jeito que a gente renasceu aqui, não adiantou nada. O que vai contar é o quanto você melhorou. Você está melhor? Quantas lágrimas você enxugou? O quanto de você se tornou mais humano, melhor? É isso que vai contar. Pode passar? A cura, portanto, a cura real, portanto, de qualquer paciente, qualquer um de nós, todos nós somos pacientes, reside na sua transformação moral para melhor, porquanto pode recuperar a saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade para auto-iluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Essa reabilitação deve dar-se, por certo, do interior para o exterior, dos sentimentos para a organização fisiológica.
Quantas pessoas falam, essa casa espírita é fraca, vão lá não adianta, né? Não existe isso, gente. Templo espírita, qualquer que seja, casa de Deus, mesmo que aqueles lá na frente estejam com outros interesses escusos, os espíritos sempre estão onde tem fé. O problema deles, aliás, o problema não, a intenção deles é sempre auxiliar aqueles que precisam. Então, se você está no templo espírita, é porque você está procurando Deus. E naquele momento que você está procurando Deus, tem trabalhadores espirituais ali te auxiliando, né? Então, não existe isso. O que existe é você não se transformar. Você pode estar no melhor psicólogo, no melhor psiquiatra, com a melhor medicação, um tratamento espiritual excelente. Se você entra para o tratamento e sai do mesmo jeito que você entrou, no sentido de reforma íntima, não adiantou nada. A sua mudança, olha a Joana o que ela diz, tem que ser do interior para o exterior, dos sentimentos para a organização fisiológica. Quantas pessoas com câncer que os familiares falam, não fala para ela não, se você falar ela vai morrer semana que vem. Tamanho derrotismo naquela mente, né? Tamanho sentimentos inferiores, né? E ao contrário também acontece. Quantas pessoas desenganadas, né, que a ciência fala, não tem jeito, mas a pessoa, ela tem um estado mental tão otimista, de tanta fé, de tanto ânimo, né, que ela surpreende. Ela pode até desencarnar, mas ela demora, né, e desencarna com uma boa qualidade de vida, né. Então é isso, né, é os sentimentos, é a mente. Acho que é o último, não é? Então era isso, gente. Eu não sei, acho que eu demorei muito, né? Vocês devem estar cansados. Eu quero só fazer um convitinho. Não sei se vocês conhecem, a Concafras. Já ouviram falar? Já ouviram falar na Concafras? É uma confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza. Então todo mês, todo carnaval, existe esse encontro de voluntários espíritas, de trabalhadores espíritas. E cada ano é uma cidade. Nesse ano agora vai acontecer em Cuiabá, Mato Grosso, né? Então aí um tema vai ser Idicurai, né? Cada ano é um tema diferente que é trabalhado, né? São 3 dias, de 14 a 17 de fevereiro. E as inscrições, para quem tiver interesse, no site concafras.com, sairão de Goiânia 6 ônibus, né? Vão lotar, viu? 6 ônibus que vão lotar. Então, quem tiver interesse, né, e quiser participar, fica aí o convite. E outro convite, passa próximo. Eu coloquei o link. Entra aqui. Isso. Nós estamos com um projeto, já tem um tempo, do Centro Espírita Online. E nesse Centro Espírita Online nós temos os cursos online. E acontece todos os sábados às 17h30. É um curso totalmente online. Ele é das 17h30 às 20 horas. Que você lá do seu computador, da sua casa, esse aqui é o primeiro, né, que eu conheço o Espiritismo, mas nós temos vários cursos, né, e que você pode se inscrever e pode participar. Então, para aqueles que a casa que não tem condições de fazer os cursos na Casa Espírita de forma presencial, nós temos esse curso online. O site é allankardeconline.com. Então, quem quiser depois entrar no site, explorar um pouquinho para conhecer melhor, tá? Fiquem à vontade também, fica aí o curso fica aí o convite para os cursos online, né? Para aquele espírita que desejar e que não pode fazer no presencial. E nesse site também, na verdade, a gente tem reunião pública online, que acontece todas as terças-feiras às 20 horas, tem evangelização infantil online, tem mocidade online e aqui a nossa escola de estudos espíritas, né, que são os cursos da Casa Espírita. Isabela, mas você está querendo tirar o povo da Casa Espírita e ficar no online? Não, são para as pessoas
que não tem centro espírita próximo. Então nós temos muitos alunos lá no rincões do Acre, de Roraima, do Amapá, enfim, desses interiores, que ele fala, não tem nenhum centro espírita na minha cidade, eu sou espírita. Então é para essas pessoas que a gente oferece, né, esse centro espírita online. Então se vocês quiserem entrar, tá, para dar uma olhadinha, e eu agradeço, viu, gente? Muito obrigada. Muito bem.